Lula faz o seu discurso mais eficiente no que diz respeito a mostrar o que ele tem dentro do seu coração. Recentemente, Lula esteve no 1º de maio, fez um evento esvaziado onde cometeu um crime eleitoral. Depois disso, ele foi para o Rio Grande do Sul. E lá, no Rio Grande do Sul, ele fala com a imprensa e transparece e mostra o que ele tem dentro do seu coração, mostra a constituição do seu caráter. Lembrando que o Rio Grande do Sul está passando agora pela pior crise, pela pior tragédia que esse estado já enfrentou. Já são mais de 30 pessoas que foram mortas, 300 mil pessoas estão ilhadas ou sem energia. Uma situação, uma calamidade pública como o Rio Grande do Sul jamais havia visto. Governadores de vários estados estão mandando ajuda e a situação parece que ainda vai piorar um pouco, porque a estimativa é que venha mais chuvas por aí. Então vamos orar pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Lula aparece lá depois do evento, lembrando que durante o evento a situação já estava uma calamidade pública. Ele aparece lá depois do evento e fala breves frases para o jornalismo que estava lá esperando. E é nesse momento que o Lula mostra o que ele tem dentro do coração dele. Aí, presidente! Uma cena aí, presidente! Uma cena aí. Como vocês viram, Eduardo Leite, aqui ó, acabou de passar, esse aqui, o Eduardo Leite. Vamos ouvir o que ele tem para dizer, um pouquinho, uma pílula de sabedoria desse estadista, né, que a imprensa tanto ama. Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Como é que é? O que ele falou? Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Não. Não é possível que no meio a essa tragédia, famílias perdendo seus entes queridos, casas, cidades inteiras sendo destruídas, a maior tragédia que o Rio Grande do Sul já enfrentou, e o primeiro comentário que ele tem para falar para a imprensa é isso aqui? Grêmio pelo Internacional. Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Ele está torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. E sobe alegremente pelas escadas. Imagina se fosse Bolsonaro fazendo um comentário absurdo desse. Se fosse o Bolsonaro chegando a um estado com tragédia, com dezenas de pessoas mortas, com famílias sendo destruídas, casas sendo destruídas, a vida de centenas de milhares de pessoas destruídas, e o primeiro comentário dele é o time que ele está torcendo. Isso já é psicopatia. A incapacidade de sentir a dor do outro, de entender a dor do próximo. É uma falta de empatia patológica. Então tá aí, é o presidente da República. É o amor que voltou. E como se isso não fosse o bastante, nós estamos chegando aí na data do concurso público da União. E essas pessoas que estão ilhadas, sem energia, estradas, pontes destruídas, não poderão participar. O governador do Rio Grande do Sul pediu encarecidamente, como um gesto de generosidade, um gesto de empatia, para que o governo federal adiasse a data da prova. A resposta do governo é: não vamos adiar, mas vamos fazer o seguinte. E aí vem a resposta. Candidatos podem solicitar o ressarcimento da taxa de inscrição do CPNU em caso de falta de energia e desastre natural. Edital do concurso inclui duas possibilidades de ressarcimento. Solicitações de devolução passarão pela Sesgrânio e pelo IMGI. Tipo assim, vocês não vão fazer a prova, mas a gente devolve o dinheiro para vocês. Tá? Vocês estão aí tendo suas vidas destruídas, o Estado passando por uma tragédia, mas nós não vamos conceder o benefício de adiar. E eu vou te explicar agora o porquê que o governo federal decidiu não deixar que essas pessoas dessa região compareçam aos concursos. Essa região é uma região conhecida por ser de direita, de ser de conservadores, de não gostar muito do Lula. Pessoas que passariam no concurso nessa região seriam provavelmente pessoas que não gostam do Lula, não gostam do PT, não gostam da esquerda. Impedir que essas pessoas participem do processo seletivo, do concurso, é aumentar as chances de outros estados que têm mais apoio para o Lula. Então, Lula está adorando essa tragédia do ponto de vista de que agora o Brasil terá menos pessoas esclarecidas na máquina pública federal. E é por isso que ele vai generosamente
devolver os R$ 90 para essas pessoas que tiveram suas vidas destruídas. Generosamente. Emprestou 1 bilhão para o Rio Grande do Sul. Emprestou. Vai querer de volta com juros, é claro. 1 bilhão. Não passou os 500 milhões daquela tragédia que aconteceu, daquele outro problema que teve no início do ano passado, prometeu 500 milhões e passou 375, faltando 125 milhões. Isso é o Lula, isso é o amor. Pelo menos dessa vez não teve a Janja sambando, né, e fazendo graças enquanto pessoas estavam morrendo. Pelo menos a Janja ficou quieta. Mas não adiantou nada, vai lá o Lula e fala uma besteira dessa. Sábado no Rio, aí sim, certamente uma multidão vai assistir ao show da Madonna em Copacabana. Dizem que é um show gratuito, né? Estão dizendo que é um show gratuito, só que a Prefeitura do Rio e o Governo do Estado liberaram 20 milhões de reais para essa festa. Consta aí, tem o patrocínio do Banco Itaú tal, e vem sempre com aquela história de que a ajuda estatal é justificada como investimento para o Rio, para a imagem do Rio, para movimentar a economia. Agora, acho que talvez desse para contar com o apoio do capital privado, porque a gente falou um pouquinho disso ontem, né? O poder público já está ali gastando uma graninha com reforço da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos bombeiros, Defesa Civil, pessoal da limpeza urbana, e depois eu posso deixar para a Fabi, não sei se Consta viu, fizeram um muro metálico, você viu isso, Consta, de 2 metros de altura, assim a uns 100 metros do palco. Então ali vão ficar os convidados VIP, uns 7.500 convidados VIP, foi o que eu peguei aí de informação, e o muro tem 2 metros de altura. Quer dizer, o pessoal provavelmente vai ouvir a Madonna, mas ver a Madonna, quem estiver mais à frente ali, não vai ver nada, vai ver um muro de Berlim. Minha amiga Valéria Shea disse que o nome do show devia ser The Wall. Olha, vamos lá, né? Em primeiro lugar, não é o core business da prefeitura, né? Aí começaram falando que o show era grátis, aí repercutiu mal, porque a gente teve que lembrar do Milton Friedman, não existe almoço grátis, nem show grátis, né? E aí começou a circular que estavam pagando uma fortuna para essa pessoa meio satânica aí, que é referência moral para alguns, não só musical, né, o que é assustador. Mas aí começaram, então, as justificativas de que vai aquecer a economia local. Vai investir 20 milhões, mas vai injetar 300 na economia. Se for assim, está resolvido o problema do Rio de Janeiro, né? Faz show da Madonna todo dia. Vamos virar uma Suíça. Então, é óbvio que a coisa não funciona bem dessa maneira, né? Eu vi também uma imagem que circulou de uns artistas, acho que era Madonna no meio. Ela anda meio esquisita, quando ela não está em forma de Satã, eu tenho dificuldade de reconhecê-la. Mas o pior não foi isso, o pior é que eu olhei em volta e até pedi desculpas lá com o meu público, falei assim, gente, eu peço desculpas, não me julguem, mas eu não conheço metade. E aí veio um monte de gente e falou assim, Rodrigo, eu não conheço 80% ou a totalidade. A totalidade é exagero porque a Ivete Sangalo está na foto, e ela a gente lembra. Aí veio um cara, achei fantástico, que falou assim, logo se vê que você é uma pessoa sem cultura. E eu tive que fazer um meia-culpa, né? Com toda a humildade. Falei, gente, foi tempo demais com leitura, lendo Dostoiévski, lendo coisas de literatura clássica, ouvindo Mozart, Beethoven, que eu gosto de música clássica, né? E eu não tive tempo para conhecer a obra e a arte, por exemplo, do Tico Santa Cruz, que acho que está aí na foto de Papagaio de Pirata também. Então, realmente é uma falha incrível no meu currículo, peço desculpas, né? Em público aqui no Braddock, não sei, acho que Tony Garrido está ali na foto, não sei. Eu não conheço aquelas pessoas direito, né? Então, eu preciso me aprofundar e prometo que vou dedicar, então, os próximos meses a uma imersão profunda na cultura, né? Ouvindo MC alguma coisa, ou sei lá mais o quê. Olha, Lacombe, eu quero que essa gente toda vá para o raio que o parta. Isso é perda de tempo e vão aprender a ouvir música decente e, principalmente, ter referências morais melhorzinhas. É porque essa porcariada toda, ela chegou de um jeito que suprimiu o que é bom, né? Você oferecer porcaria, né? Fazer o quê? As pessoas querem porcaria, mas é tão, né, pesado o negócio que o que é bom foi suprimido. Eu me lembro quando eu era pequeno, dos concertos para a juventude que lotavam a Quinta da Boa Vista no Rio de Janeiro, né? Um parque no Rio de Janeiro, na Zona Norte, lotados para ouvir uma orquestra tocando música erudita.
Eu me lembro que eu fui ao aterro do Flamengo para ver um espetáculo de balé, né, dançando o bolero de Ravel. Esse tipo de oferta de cultura você não vê mais, Fabi. Então, vamos lá, nós somos liberais, né? Ofereçam de tudo. Agora, a porcariada é tão violenta que ela impede, né, que haja algum espaço mínimo para o que realmente é cultura, infelizmente. Complicadíssimo isso. Eu só vou lembrar aqui que talvez a Prefeitura e o Estado do Rio tenham esquecido, mas nos últimos shows, que nem era público, era privado, teve gente queimada, né, por conta de grades que colocaram de ferro. Então, essa história do muro aí tá meio esquisita, né, porque o povão vai ser empurrado, vai ser fritado literalmente. Então, já é tragédia anunciada. Toma intento. Esse blá 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 que vai dar sei lá quantos mil em cima é pura conversinha, porque só de posto para fazer barreira, para ver se as pessoas estão armadas, serão 18. Vocês imaginem o deslocamento de segurança e o dinheiro investido para fazer isso. Não vai poder passar com nenhum vasilhame, ou seja, você não pode beber água, você não pode levar água de casa. E aí, de novo, vai repetir a tragédia que tivemos em outro show no Rio de Janeiro, né, que realmente pessoas passaram mal, uma menina faleceu por desidratação. Então, enquanto os bonitinhos estarão lá, né, achando massa, Madonna com seu muro de 2 metros, né, de altura, bem ao estilo muro de Berlim, né, depois que derruba a gente vê quem são os verdadeiros comunistas que pregam isso, a gente pode ser que tenha uma tragédia. Celular que vai ser perdido de arrastão. Agora, se eu estiver completamente equivocada, mesmo assim, o negócio é ruim, né? Porque a Madonna passou com essa turnê pelo mundo inteiro, cobrando, mas não de prefeituras, né? Ela fez turnês normais, qualquer artista tem a capacidade de fazer, inclusive a Madonna, a gente gostando dela ou não. Ela teria a capacidade de vir para o Brasil e arregimentar lá o próprio pessoal dela para assistir o show, né, de forma paga. Inclusive, 7.500 poderiam, inclusive, bancar, né, fazer um show um pouco melhor para curtir a um tanto aí já envelhecida, na minha opinião, Madonna, né? O pessoal falou aqui no chat, achei um apelido, acho que apelido ainda a gente pode, né? Chamaram ela de Murra. Acho que tem a ver, né? Acho que é essa cultura mesmo, essa cultura meio esquisita da morte. Infelizmente, faz muito tempo. Você falou de tantas coisas, eu fiquei tentando puxar. Na minha adolescência, lá quando eu assisti, acho que foi no Pacaembu, não me lembro o estádio, mas eu vi uma ópera, Carmina Burana, e foi acesso, sim, se eu não me engano, foi algum evento, eu lembro que eu não paguei nada, e não foi, era público, então realmente era um pouquinho melhor, né, um pouquinho melhor. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, pediu uma reunião com o Rodrigo Pacheco. O Randolfo quer, entre aspas aqui, acalmar a relação entre o presidente do Senado e o governo. Gerson, é uma situação esquizofrênica, né? Porque o que alguém como o Randolfo, que é um mestre da judicialização, pode dizer ao Pacheco que, com a falta de energia habitual, está reclamando justamente da judicialização, especificamente na questão da prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Verdade. Essa última quadra, pelo menos aí os últimos 15 dias, eles mostraram uma situação muito desgastante entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo, exatamente nos vetos presidenciais e na forma como foram negociados esses vetos. Porque falar isso na presença da deputada Bia Kicis é até chover no molhado. Ela conhece esse assunto profundamente, sabe-se que esses vetos, quando o presidente negocia, ele já vai para o Congresso Nacional alinhavado. Então, o que aconteceu, tanto com a questão, por exemplo, do marco temporal, ou com a questão agora da prorrogação de tudo aquilo que foi negociado à exaustão no Congresso Nacional, para que você não impactasse as folhas de pagamento e acabasse gerando desemprego, porque a desoneração fiscal nada mais é do que você não deixar que esse momento político se transforme em um momento de
ruptura na economia, porque vai gerar desemprego, e todo mundo percebe isso. Agora, o governo está com foco na arrecadação, de uma maneira até, no meu modo de entender, burra, porque você não tem como aumentar a arrecadação indefinidamente. Então, se você diminui a atividade econômica ou se você acaba gerando desemprego ali no médio prazo, você pensa que começa a arrecadar mais, mas vai acabar resultando em diminuição dessa arrecadação. Você aumenta imposto, mas em última análise você vai fechar o ano com um déficit fiscal ainda maior. Então, eu não entendo muito bem como é que o governo resolve judicializar tantos temas. Veja que o Flávio Dino, quando ele faz aquela reunião com as mídias sociais e com as empresas, ele avisa, olha, se vocês não se ajustarem, nós vamos utilizar o decreto e, se for preciso, vamos judicializar a questão, já que o 2630 não foi aprovado. Agora, nós temos a questão que foi levada para a parte fiscal, mas se a gente observar, isso já foi feito com a lei das estatais, isso já foi feito com a própria quebra do marco do teto de gastos, isso já foi feito também com a possibilidade do próprio governo avançar em questões que o Congresso Nacional não abre mão, como o aborto, como a própria pauta da bancada ruralista. Então você percebe que existem uma tensão entre o governo federal e o parlamento que é natural. O governo Bolsonaro ele também não tinha maioria no Congresso. No entanto, você tinha um articulador, e o Paulo Guedes, muitas pessoas reconhecem que ele foi um ótimo ministro da Economia, mas poucos lembram que ele foi para o Congresso Nacional e o time dele negociava, haja vista que ele conseguiu não somente aprovar a reforma da Previdência, mas muitas das medidas durante a pandemia foram frutos de negociação, em que se cedeu, inclusive, muito espaço, até porque a lógica do governo Bolsonaro não era de fomentar o crescimento pelo governo federal, mas chamando a iniciativa privada. Agora, como a lógica inverteu, na cabeça desses brilhantes economistas agora do governo do PT, eles entendem que o protagonismo da atividade econômica tem que ser impulsionado pelo governo federal, eles entendem que podem fazer isso até com a distribuição de emendas, que o governo federal vai fomentar esse tipo de atividade da microeconomia, capilarizando a distribuição desse orçamento, quando, na verdade, o governo, se ele gastar menos e deixar que o país caminhe com mais liberdade, como dizia o Paulo Guedes e o Bolsonaro incorporou, menos Brasília e mais Brasil, se isso realmente fosse feito, seria uma bênção para o nosso país. Mas, no entanto, eu creio que o Randolph não só é a pessoa errada porque ele era o rei da judicialização, como ele é a pessoa errada também porque ele representa um conceito completamente equivocado que é indefensável. Então, não sei se ele vai conseguir fazer isso em véspera de eleição municipal, não. Eu confesso que eu acho que essa tentativa dele de apaziguar vai dar com os burros na água. Não porque o Pacheco ou o Lira sejam pessoas confiáveis, mas é porque as eleições municipais estão se aproximando. E a popularidade do governo federal está decaindo absurdamente. O 1º de maio foi só um sinal amarelo, porque se você olhar pelo país inteiro, nós já temos a população se ressentindo muito dos primeiros sinais da crise econômica que se aproxima. Vamos lá, então, deputada. E a gente sempre quer saber quando Rodrigo Pacheco, principalmente ele, mas Arthur Lira também, vão reagir de verdade contra todos os absurdos que a gente tem enfrentado. A senhora vê alguma possibilidade de que isso aconteça, sinceramente? Olha, até a gente tem assistido na Câmara, o Arthur Lira, ele tem até trabalhado para colocar limites. A gente não vê a mesma reação por parte do Pacheco. Mas o Lira sempre fala que a posição dele é limitada, no sentido de que não cabe ao presidente da Câmara fiscalizar o judiciário, os ministros do Supremo. Isso compete ao presidente do Congresso Nacional, do Senado. É o Senado que efetivamente pode fazer alguma coisa. Então, o Lira sempre diz, não adianta a gente tomar uma medida aqui e parar no Senado, porque isso só vai nos colocar numa posição, né, de confronto e o Senado não vai fazer a sua parte. Bom, mesmo assim, nós estamos tentando fazer a nossa.
né? Eu acho que muita coisa mais poderia ser feita, mas a gente percebe que existe no Congresso Nacional um temor muito grande quando se fala de Supremo Tribunal Federal. O medo é impressionante. Então, você tem um grupo de parlamentares que se expõe, que põe a cara, que fazem ações, a gente propõe medidas, faz coletiva, vamos para as ruas, estamos indo para as ruas agora, não só dentro do Brasil, mas fora, estamos buscando entidades, organismos fora do Brasil. Semana que vem estaremos lá no Congresso americano, estivemos no Parlamento Europeu, estivemos já em Washington há pouco tempo. Estamos lutando pela liberdade, lutando em prol dos cidadãos que estão sofrendo perseguição, dos presos do dia 8. A gente não pode parar, né? E, assim, nós sabemos que nós somos alvos preferenciais, mas a gente não vai parar de lutar. Infelizmente, a gente não vê a instituição Congresso se colocando ali, né, como um poder. Eu tenho dito isso e repito aqui, o Congresso deixou de ser um poder, na real. Tá? Ele continua sendo um poder lá na Constituição, ele continua sendo um poder nos livros, na doutrina, ele continua sendo, mas na real não é mais, porque está acovardado, está de joelhos, sendo invadido por outros poderes. Hoje a gente tem o jogo aí que é executivo e judiciário. Então, perdeu no Congresso, corre para lá. Aí o Pacheco diz o quê? Foi um erro do executivo judicializar. Não foi um erro, né? Isso aí foi uma manobra que eles usaram para alcançar o seu objetivo. Eles não estão pensando em agradar o Congresso, realmente não estão, porque eles não estão precisando do Congresso. Porque quando eles perdem no Congresso, eles correm para o Supremo e ganham lá, levam o que eles querem. Então, assim, é um momento delicado. Nós precisamos de mais homens e mulheres de coragem e de ação dentro do parlamento, para ver se a gente consegue resgatar o poder que é o poder do povo, no final das contas, né? Mas a gente sabe que 2026 vai ter uma mudança grande no Senado. E aí o jogo vai virar. Mas antes disso, né, teve um elemento aí que a gente não contava. E esse elemento se chama Elon Musk, né, que surgiu e jogou no ventilador o que a gente vinha tentando mostrar fora do país o que estava acontecendo. Aí teve o Michael Schellenberg, que fez um trabalho brilhante, ele é um grande jornalista premiado. Detalhe, não é de direita, ele sempre votou com os democratas, parece que nunca votou em republicano, e, no entanto, ele está inconformado com o que ele está vendo, né, e deu publicidade ao que foi descoberto pelos outros dois jornalistas, o Eli Vieira e agora, eu não estou bem lembrado Davi dos Agape. outros dois jornalistas. Davi Agape. Davi Agape. Isso, que tiveram, eu tive com eles lá o Eli esteve lá na Câmara, eu pude conversar, ver, estar lá presente, fizeram um trabalho extraordinário. O Michael Schellenberg revelou isso ao mundo e o Elon Musk mais ainda, né? Então, é isso, nós estamos hoje, a gente conta com essa força de fora que está realmente mexendo com o jogo aqui, e a gente conta aí com 2026 que o Senado tem certeza que nós teremos maioria e daí as coisas irão mudar. Vocês não podem perder o Braddock Show de segunda a sexta-feira, de 8 da noite, horário de Brasília, até às 9h30, com Rodrigo Constantino, Fabiana Barroso e sempre comentaristas convidados muito especiais. A gente aguarda vocês sempre aqui no nosso canal. Saiu agora. Rede Social X decide proibir anúncios políticos na plataforma do Brasil. Entenda. A rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, tomou a decisão de proibir anúncios com conteúdo político em sua plataforma no Brasil. Essa mudança ocorre na última semana do prazo estabelecido pelo TSE, para que os provedores se adequem às novas regras,
que tornaram mais rigorosos os mecanismos de controle das propagandas de candidatos na internet. O Google, responsável pelo site de buscas e também por plataformas como YouTube e Gmail, já havia anunciado uma restrição semelhante, que entrou em vigor no dia 1º deste mês. A atualização das regras pela empresa de tecnologia associada a Elon Musk foi realizada discretamente, com a exclusão do Brasil da lista de nações onde esse tipo de publicidade é permitido. Até a segunda-feira anterior, o Brasil estava entre os países que autorizavam anúncios políticos, conforme registro do arquivo online Wayback Machine. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pelo Globo. O X define como anúncios com conteúdo político aqueles que fazem referência a candidatos, partidos, servidores eleitos ou nomeados pelo governo, eleições, referendos, medidas eleitorais, legislação, regulamentação ou resultados judiciais. Campanhas que solicitam explicitamente votos ou apoio financeiro para uma candidatura, bem como aquelas que se posicionam a favor ou contra políticos ou partidos específicos, já eram proibidas na rede social. Vale ressaltar que o dono da rede social Elon Musk é conhecido por suas opiniões polêmicas e recentemente chamou o atual presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, de ditador brutal. Musk chegou a defender a renúncia ou impeachment do magistrado e ameaçou desobedecer às determinações da justiça brasileira para suspender contas na rede social. Desde que foi adquirido pelo empresário sul-africano, o antigo Twitter reduziu sua transparência tanto na moderação de conteúdo quanto em relação aos anunciantes. Mesmo antes da troca de comando na empresa, concluída em outubro de 2022, a rede já havia desativado seu centro de transparência de anúncios, que permitia consultar campanhas políticas na plataforma até janeiro de 2021.